Oi, gente, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre a depressão do espaço extracelular e da regulação ácido-base. Então, essa parte da depressão, primeiro a gente entende como que o líquido do nosso corpo está dividido nos espaços. Então, 60% do líquido que tem no nosso corpo é composto de água, que representa 40 litros aproximadamente, e esse líquido está dividido entre o espaço intracelular, né, dentro das células, e o espaço extracelular, sendo 40% dentro das células, 20% fora das células. Desse líquido que está fora das células, a gente tem o plasma, que representa 25%, que é aquele líquido que está dentro dos vasos sanguíneos. E 75% está no interstício, que é aquele líquido que fica em volta ali das células. Pensando nisso, a gente vai ter forças que vão ser responsáveis pela mudança desses líquidos de um espaço para o outro. E esse processo é a osmose, né, quando a água vai sair de um espaço para ir para o outro. E o que vai regular isso é a osmolaridade, ou seja, a concentração do meio que aquele líquido está. Essa osmolaridade ela vai ser calculada por essa fórmula ali, 2 vezes o sódio mais a concentração de glicose dividido por 18, mais a concentração de ureia dividido por 16. Então, dessa fórmula, o que a gente tem que tirar dela é que o que vai determinar a osmolaridade do meio é a concentração, principalmente do sódio, e depois um pouquinho da concentração da glicose e ureia, mas principalmente do sódio. Então, quanto mais sódio eu tenho no meio, maior a minha osmolaridade, maior a minha concentração naquele meio. Então, eu vou ter uma pressão osmótica maior, eu vou atrair mais água para aquele meio. E dentro disso, a gente vai ter duas pressões que a gente precisa entender. Então, tem a pressão coloidosmótica, que é a pressão osmótica criada pelas proteínas. Então, quanto mais proteína eu tenho dentro de um líquido, maior vai ser a minha pressão coloidosmótica, que também é chamada de pressão oncótica. E a Aline ela usa essa expressão grudentice do líquido para ficar mais claro. Então, quanto mais proteína eu tenho num líquido, mais grudento ele é, mais viscoso ele é. Então, mais ele atrai água também. Já a pressão hidrostática é a força, é como se fosse o contrário da osmolaridade. Então, a osmolaridade ela atrai a água para o meio. Quanto mais concentrado eu estou, mais eu atraio a água. A pressão hidrostática é o contrário, é a força que a água vai fazer para sair do compartimento. Isso vai depender da pressão ali do meio. Agora que a gente já tem esses conceitos mais claros, a gente entra na parte da depressão do espaço extracelular, ou seja, quando eu estou com pouco líquido no meu espaço extracelular, tanto no interstício, ali em volta das células, quanto dentro dos vasos sanguíneos. O que vai ser os principais problemas gerados por essa redução? Vai ser a desidratação e a hipotensão, ou seja, uma pressão arterial baixa. E vai ter um mecanismo que o corpo vai usar, fisiológico, para tentar reverter essa situação. Então, se eu tenho pouco líquido dentro dos meus vasos, eu tenho pouco líquido chegando, né, pouco sangue chegando lá no meu coração. Então, eu vou ter aqui uma diminuição da pré-carga. Como eu tenho menos líquido chegando, o coração ele vai bater com menos força. E eu vou ter menos líquido saindo do coração também. Então, eu tenho uma diminuição da pós-carga. O coração vai contrair menos para conseguir tirar essa quantidade pequena de sangue que tem ali. Então, eu vou estar com o meu débito cardíaco diminuído. O débito cardíaco é a quantidade de sangue que sai do coração por minuto. Se eu estou com o débito cardíaco diminuído, eu estou mandando menos sangue para o corpo. Eu vou ter uma pressão hidrostática do capilar glomerular diminuída, ou seja, a pressão com que o sangue vai chegar lá no rim vai estar diminuída. E se está diminuída, como a gente viu nas últimas aulas, eu tenho uma diminuição da taxa de filtração. Se eu estou filtrando menos, eu estou formando menos urina. Então, esse é um mecanismo que o corpo usa para reter mais água. Além disso, a gente vai ter a regulação pela angiotensina, que é uma regulação muito mais potente. E é a principal regulação que a gente tem para reter água no corpo. Então, tem que ficar bem clara a ação da angiotensina no nosso corpo.
e também cai muito isso na prova. Então, como que vai funcionar? Se a gente está com uma hipotensão, pouca água no nosso corpo, significa também que a gente está com pouco sódio, porque o sódio retém a água. Então, as células justaglomerulares lá do néfron, elas vão sentir essa quantidade reduzida de sódio e de água e vai começar a liberar renina. Essa renina, ela faz com que se forme angiotensina 1, e a angiotensina 1 vai ser convertida em angiotensina 2 pela enzima conversora de angiotensina, a ECA, que é formada lá pelo pulmão. Agora que a gente já tem a angiotensina formada, como que vai ser a ação dela no corpo? Então, ela vai ter dois efeitos principais. Um vai ser estimulando o córtex da adrenal a produzir aldosterona, lembra que a gente viu lá nas aulas de endócrino? E a aldosterona, ela vai ir lá no rim e vai estimular as bombas de sódio e potássio lá dos túbulos distais. Com o estímulo dessas bombas, eu vou ter uma maior reabsorção de sódio. Se eu reabsorvo mais sódio, automaticamente eu estou reabsorvendo mais água, porque a água vai seguir o sódio que está sendo reabsorvido. Então, o primeiro efeito da angiotensina por meio da aldosterona para mim reter mais água no meu corpo. E outro efeito vai ser a vasoconstrição sistêmica. Então, a angiotensina ela tem esse efeito vasoconstritor. Porém, lembra que a gente disse que aqui na arteríola aferente a gente tem a produção de vasodilatadores que fazem com que a arteríola aferente fique intacta dessa ação da angiotensina. Então, aqui vai estar dilatado. Eu vou ter sangue chegando aqui, porém a eferente vai ter essa vasoconstrição. Então, eu vou estar bloqueando o meu fluxo de sangue aqui. Então, imagina que eu vou ter sangue chegando, mas ele não vai estar conseguindo sair. Então, eu aumento a pressão aqui dentro do meu capilar. Se eu estou aumentando a minha pressão aqui, mais plasma está saindo aqui da arteríola e passando para dentro dos túbulos renais. Então, eu estou aumentando a minha filtração. Em contrapartida, se eu tenho menos fluxo de sangue passando para cá, para o capilar peritubular, porque aqui na arteríola eferente o fluxo está bloqueado, concorda que a pressão hidrostática aqui dentro vai estar baixa. Em compensação, aqui dentro dos túbulos, a pressão vai estar alta. Então, eu vou ter uma maior reabsorção, porque a pressão aqui está mais alta, o líquido começa a passar aqui para dentro do capilar peritubular. E, além disso, como eu estou passando pouco líquido para cá, porque está obstruído o fluxo, eu começo a ter um aumento da viscosidade do meu líquido aqui. Então, mais proteínas, fica mais grudento esse líquido que está no capilar peritubular. Então, ele começa também a ajudar a atrair mais água aqui dos túbulos. Então, eu aumento a minha reabsorção. Então, através desse aumento da reabsorção direta ali pela vasoconstrição que ocorre aqui na eferente, mais a ação da aldosterona que estimula as bombas, eu vou ter uma reabsorção de íons, de sódio principalmente, e que vai atrair água. Então, é assim que a angiotensina 2 age para reter mais água no corpo. E outra forma de regular é o sistema simpático. Então, o sistema simpático ele é ativado principalmente em situações de trauma. Então, por exemplo, você está sangrando, você está perdendo líquido, e você precisa de um mecanismo rápido para impedir que você morra na hora ali. Então, o sistema simpático vai ser ativado e ele vai ter duas formas de ação. Uma é através de baroreceptores, então receptores que sentem a pressão, estão localizados ali nas artérias carótidas e no arco da aorta. Então, ele sentiu a pressão baixa, esses baroreceptores vão ativar o sistema simpático. E o sistema simpático, através da liberação de neurotransmissores, causa essa vasoconstrição sistêmica. Então, eu estava com a hipotensão por conta do baixa quantidade de líquido no meu corpo, eu faço a vasoconstrição para aumentar a pressão. E vai ter atuação no rim também. Então, como eu estou fazendo vasoconstrição sistêmica, e essa vasoconstrição ela é bem mais forte do que aquela causada pela angiotensina, então a arteríola aferente, mesmo com a liberação daqueles vasodilatadores, o sistema simpático ele consegue vencer esses vasodilatadores e causa a vasoconstrição total de todos os vasos. Então eu diminuo ali a minha filtração e retenho mais água no corpo.
Outra forma é a regulação pelo ADH. Então, é a mesma lógica. O corpo está com pouca água, hipotensão. Isso vai estimular a neurohipófise a começar a liberar o ADH. Como a gente já tinha discutido lá nas aulas de rim, o ADH ele vai atuar levando as aquaporinas lá para as membranas do túbulo renal. Então, se eu tenho a aquaporina indo para a membrana, eu tenho maior reabsorção de água. Além disso, o ADH ele também é chamado de vasopressina, então ele tem um efeito vasoconstritor. Ele vai causar essa vasoconstrição sistêmica e diminuir a filtração e aumentar a pressão dos túbulos renais. E a gente também tem ação do centro de sede. Então, quando a gente está com pouca água no nosso corpo, hipotensão, esse centro de sede lá no nosso tronco cefálico, ele começa a estimular a hipófise a secretar o ADH também. Então, dessa aula era isso. É uma aula bem simples. Eu falei bem rápido para vocês conseguirem revisar de uma maneira sem perder muito tempo. Mas tenham em mente essas 3 regulações, da angiotensina, do sistema simpático e do ADH. Agora, falando da regulação ácido-base, que é um pouquinho mais complicado. Então, a gente tem lá na divisão dos nossos espaços do corpo um pH específico para cada área. E o corpo ele precisa manter esse pH muito bem regulado, né, por conta das enzimas que funcionam nesse pH. Então, o corpo ele não suporta grandes variações do pH. Então, essa regulação vai ser feita de 3 maneiras: a solução tampão, o centro respiratório e os índices. Começando pela solução tampão. Então, qual que é a definição da solução tampão? É uma substância que vai se ligar ao H+ de forma reversível. Então, existe essa ida e volta. Se a gente tem uma alta concentração de H+, que vai causar acidose, eu começo a ter uma maior junção desse H+ com o tampão para fazer com que a concentração de H+ no meu corpo diminua, porque ela vai estar ligada aqui no tampão. Em contrapartida, se a gente tem uma diminuição do H+ aqui, eu tenho um deslocamento dessa reação aqui para o lado esquerdo. Então, eu vou começar a aumentar os meus níveis de H+ no corpo. Um dos principais tampões do nosso corpo é a hemoglobina, que está dentro das hemácias. Então, como que vai funcionar esse sistema tampão? A gente tem o CO2, que ele representa algo ácido no nosso corpo, e ele vai entrar lá para as hemácias, e lá dentro, pela ação da anidrase carbônica, ele vai se ligar na água e gerar H+ e bicarbonato. Esse bicarbonato ele vai ser jogado para fora, aqui por uma proteína trocadora de ânions. Então, joga o bicarbonato para fora, lá para o sangue, e o cloreto para dentro. A princípio, a gente estava com acidose. Então, a gente estava com ácido aqui fora. A gente passou esse ácido para dentro das hemácias e jogou uma base. Então, a gente já conseguiu regular o pH lá do meio sanguíneo. E o que de fato está acontecendo aqui é que a hemoglobina vai se juntar nesse H+, como um tampão, e vai esconder esse H+ do corpo. Então, é basicamente isso que a gente tem que pensar nesse tampão da hemoglobina. É que ela vai estar se juntando com o H+ lá dentro das hemácias e meio que servindo como um reservatório de ácido, enquanto o bicarbonato está sendo jogado para fora. Falando agora do tampão bicarbonato. A gente vai ter essa fórmula aqui, CO2 mais água se juntando e formando o ácido carbônico, que se dissocia em H+ e bicarbonato. Então, numa situação de acidose, que a gente tem um excesso de H+ no nosso corpo, essa reação ela vai começar a se deslocar para o outro lado. Então, o H+ em excesso começa a reagir com bicarbonato para formar ácido carbônico, e esse ácido carbônico se dissocia em água e CO2.
o CO2 vai começar a ser eliminado pelo sistema respiratório. Então, a gente consegue eliminar o ácido do corpo através desse tampão que começa lá no bicarbonato. Em contrapartida, se a gente tem uma alcalose, a gente vai ter um excesso de base no corpo. Essa base ela começa a reagir com o ácido carbônico aqui. E o que vai acontecer? Eu vou diminuir a quantidade de ácido carbônico que eu tenho ali no sangue. Se eu tenho uma diminuição do ácido carbônico, eu começo a deslocar essa reação para o sentido de formação do ácido carbônico que eu estou diminuindo. Então, mais CO2 começa a reagir com água para formar esse H2CO3. Se eu tenho uma diminuição aqui do CO2, eu vou inibir o meu centro respiratório para ele começar a respirar menos, o pulmão fazer menos troca gasosa e começar a diminuir a expiração. Então, eu começo a reter mais CO2 no corpo. Então, lembra que a gente está falando de alcalose, eu tenho um excesso de base e tudo que a gente falou até agora faz com que diminua o CO2 e eu começo a reter mais CO2 na respiração. Então, eu consigo reter mais ácido e neutralizar aquele excesso de base que eu tinha no início. O segundo meio de regulação é o centro respiratório. Então, ele vai agir em conjunto com os tampões. Usando aquela fórmula que a gente já tinha visto, se eu tenho um aumento do CO2, o meu centro respiratório vai ser estimulado para a gente ter mais troca gasosa lá no pulmão e eu liberar mais CO2 para tirar esse excesso do corpo. Agora, falando da alcalose, eu tenho menos ácido no corpo. Então, o centro respiratório vai ser inibido para eu ter menos troca gasosa e eu começar a reter mais CO2 no corpo. Então, basicamente, é a mesma coisa que a gente tinha falado. Ele vai agir ali em conjunto com os tampões. O controle renal, ele vai ter uma ação bem mais efetiva e, de fato, vai eliminar o excesso de ácido ou de base do nosso corpo de acordo com aquilo que o nosso corpo precisa. Então, a gente vai ter situações de alcalose e acidose. Se eu estou em alcalose, eu tenho muita base no meu corpo. Eu vou começar a reter mais H+, mais ácido e excretar mais bicarbonato básico para compensar essa alcalose. Agora, se eu estou em acidose, né, se eu tenho um excesso de ácido no meu corpo, o rim vai fazer o contrário. Ele vai começar a excretar mais H+, e reabsorver mais bicarbonato. Então, vamos ver como que vai acontecer esse processo. O bicarbonato, ele está sendo filtrado aqui pelos túbulos renais, porém ele precisa ser reabsorvido depois para o corpo. Essa reabsorção do bicarbonato, ela vai acontecer sempre através de uma troca com H+. Então, tenha sempre isso em mente quando a gente for ver daqui para frente como vai acontecer o processo. Se eu estou reabsorvendo o bicarbonato para o corpo, eu vou estar jogando um H+ aqui para ser excretado na urina. 85% desse processo vai acontecer aqui no túbulo proximal, 10% na alça de Henle, nessa parte ascendente aqui, e os 5% finais lá nos túbulos distais e ductos coletores. Falando do como acontece lá no segmento inicial, nos túbulos proximais. Lembra que eu tinha dito que a gente filtra o bicarbonato. Então, o bicarbonato está lá no lume tubular, mas ele precisa ser reabsorvido para o corpo. Porém, ele não consegue passar livremente aqui pela membrana. Como que o corpo vai fazer? Ele precisa se juntar com H+. Só que esse H+ não vai surgir do nada. Ele precisa ser secretado aqui. Então, é por isso que a gente faz essa troca. Para mim reabsorver o bicarbonato aqui, eu preciso do H+, e para mim secretar o H+, eu vou precisar do bicarbonato. Então, é meio que um ciclo, e um depende do outro. Eu estou com o bicarbonato ali para ser reabsorvido. Ele vai se juntar com o H+,
formando o ácido carbônico. Ácido carbônico é fraco, se dissocia em CO2 e água, a água fica na urina, o CO2 é reabsorvido. Esse CO2 lá dentro da célula ele vai se juntar com a água por ação da anidrase carbônica, formar ácido carbônico que se dissocia em bicarbonato e H+. O bicarbonato vai ser reabsorvido por transporte com sódio e esse é o H+, que vai ser secretado para se juntar ali com o bicarbonato. Então perceba que é um ciclo. Se eu não tivesse essa secreção aqui do H+, eu não conseguiria reabsorver o bicarbonato que está aqui. E a mesma coisa para secretar o H+. Eu não consigo secretar o H+, porque ele vem do CO2 que veio através do bicarbonato que estava lá. Então, um é dependente do outro. Agora, falando do que vai acontecer lá nos segmentos distais. Eu vou ter a ação das células intercaladas do tipo A, que vão estar mais ativas quando eu tenho uma acidose no meu corpo. Então, elas começam a secretar H+. E como que vai acontecer o processo? É mais ou menos a mesma coisa. Então, eu tenho um excesso de ácido no meu corpo. O CO2 ácido, ele entra dentro da célula, depois ele vai formar o bicarbonato e o H+. Bicarbonato é reabsorvido em contratransporte com cloreto, e o H+ é jogado aqui para o lumen tubular através de bombas, que através da quebra do ATP conseguem jogar o H+ aqui para dentro do lumen. Então, eu consegui tirar esse excesso de ácido que eu estava no corpo. Agora, o que a gente tem que pensar para entender essa parte dos tampões? É essa coisa da troca que eu tenho de H+ e bicarbonato. Como eu tinha dito, para mim secretar o H+, eu preciso reabsorver o bicarbonato. Porém, eu tenho um excesso de H+ no meu corpo. Os ácidos que a gente gera no nosso corpo, eles podem ser, por exemplo, o CO2. Né? A gente tem o metabolismo da célula, é formado o CO2, e esse CO2 vai ser tirado do nosso corpo pelo pulmão. Porém, o metabolismo normal do nosso corpo, por exemplo, o metabolismo de proteínas, ele gera ácidos não voláteis, que são ácidos que vão ficar ali no sangue. E eles precisam ser retirados pela urina. Porém, a gente tem um excesso de ácidos em relação ao bicarbonato. Então, só um exemplo para simplificar. Vamos dizer que a gente tenha 90 bicarbonatos aqui que foram filtrados e precisam ser reabsorvidos. Porém, a gente tem 100 hidrogênios, 100 íons hidrogênios aqui para ser secretados. Como a gente vai fazer a troca de um hidrogênio por um bicarbonato, eu consigo reabsorver os 90 bicarbonatos que eu tinha em troca de 90 íons de hidrogênio. Porém, eu tinha 100 hidrogênios, então eu ainda preciso secretar 10 hidrogênios que ficaram. Só que o hidrogênio ele precisa passar aqui e se juntar com alguma coisa, ele não pode ser liberado na urina na forma livre. E daí é aí que vai entrar esses tampões. O primeiro que a gente vai ver é o fosfato. Como que ele vai funcionar? Eu tenho aquele processo acontecendo da mesma forma que estava acontecendo antes. Então, o CO2 entra aqui, ação da anidrase carbônica, formou bicarbonato e hidrogênio. O bicarbonato é reabsorvido, que é o meu objetivo, reabsorver o bicarbonato, porque eu tenho acidose, e eu preciso excretar esse H+. Vai ter o contratransporte aqui com o sódio, e esse H+ vai se juntar com esse tampão fosfato lá no lumen. Então, se juntando com o tampão fosfato, ele consegue ser liberado na urina. Uma coisa que é importante dessa parte é a gente entender que aqui a gente tem um ganho efetivo de bicarbonato. Então, por que esse bicarbonato que está sendo reabsorvido, ele representa um ganho efetivo? Lá nos outros casos que a gente viu, esse bicarbonato que estava sendo reabsorvido, ele não surgia do nada, ele vinha lá da filtração. Então, esse bicarbonato ele já estava no corpo. Ele estava no corpo, ele foi filtrado, veio aqui para o lumen tubular,
e depois ele passa aqui para dentro através de CO2 para ser reabsorvido em forma de CO2. Então não é um ganho efetivo porque ele já estava no corpo. Quando a gente fala do tampão fosfato, esse bicarbonato que está sendo reabsorvido é como se ele tivesse sido criado aqui dentro das células, através do CO2 que já estava no corpo, mas foi um ganho efetivo, porque ele não veio aqui do lume. Então é como se o corpo tivesse criado um bicarbonato a partir do nada. Eu tenho um ganho de bicarbonato por corpo. O segundo tampão que a gente tem é o tampão amônio. Então a gente vai ter a glutamina, e lá dentro das células, essa glutamina ela vai passar por uma série de reações e se transformar em 2 bicarbonatos e dois íons amônio. Esse bicarbonato vai ser reabsorvido e o amônio vai ser passado lá para o lume tubular para ser excretado na urina. Então aqui a gente também vai ter um ganho efetivo de bicarbonato, porque é como se esse bicarbonato ele não está sendo reabsorvido do lume, e sim sendo formado pelas células do rim. Isso acontece lá na parte proximal do tubo, lá nos tubos proximais. Agora, nos túbulos coletores, lá no final do néfron, o que vai acontecer? A gente tem aquele processo do CO2 entrando aqui, formando bicarbonato e sódio e um hidrogênio. Esse bicarbonato é reabsorvido para o corpo, o H+ passa para o lume através da ação da bomba sódio-potássio. Então, esse é o processo normal que acontece lá nos túbulos coletores. Porém, o H+ que está aqui vai se juntar com o íon amônio, que veio lá da amônia. Então, eu tenho amônia aqui na célula, essa amônia se difunde para o lumen, e lá no lumen ela se transforma em H+, porque se juntou aqui com o H+ que estava no lumen. Então, uma substância que se liga ao H+ é um tampão. Então, aqui eu tenho o íon amônia, servindo como um tampão, formando amônio, e o amônio ele não é difusível aqui pela membrana, então ele vai ser eliminado pela urina. E nesse caso a gente também diz que tem um ganho efetivo de bicarbonato. Então sempre que a gente falar nos tampões fosfato e amônia que estão agindo lá no rim, a gente diz que teve um ganho efetivo de bicarbonato, porque o bicarbonato que está sendo jogado no corpo não veio da reabsorção aqui do lume tubular. E a última coisa que a gente precisa entender é o anion gap. Então, o que é esse anion gap? É uma forma da gente calcular os ânions que não são medidos no nosso corpo. A gente tem no nosso corpo cargas positivas e negativas. Então, as positivas são os cátions, negativas os ânions. E eles estão em equilíbrio. Por que eles estão em equilíbrio? Porque a gente precisa ter essa mesma concentração eletrolítica de cargas positivas neutralizando as negativas. Basicamente, os cátions que a gente tem no corpo, que tem uma concentração relevante, é o sódio. Então, a gente consegue medir o sódio no nosso corpo e vai ter a concentração aqui dele medida. Já os ânions, o que a gente consegue medir é o cloreto e o bicarbonato. Todos os outros ânions que tem, vindo de proteína, fosfato, citrato, sulfato, a gente não consegue medir. A gente não consegue estimar a quantidade deles que tem no corpo. E essa é justamente esse anion gap que a gente tem. Então, como que a gente vai calcular essa quantidade de anion gap? A gente pega a concentração de sódio, aqui, concentração de sódio, e diminui a concentração de cloreto e bicarbonato. Se a gente pega essa concentração de sódio e diminui essa faixa aqui, a gente consegue estimar o valor desse anion gap, que é a concentração de todos esses outros ânions que a gente não consegue calcular. E por que isso é importante? Para a gente entender a causa da acidose. Então, num exame de sangue, por exemplo, o paciente está com acidose e a gente precisa
entender o que está causando essa acidose. A gente vai ter a concentração de sódio, bicarbonato e cloreto, e através dessas concentrações a gente estima o valor do anion gap. Agora, como que a gente vai fazer para determinar qual que é a causa dessa acidose? Se o anion gap estiver normal, a gente calculou ele está normal. Então, isso significa que a causa da acidose é por conta de uma diminuição do bicarbonato. Então, o paciente está com um bicarbonato diminuído e o cloreto aumenta para deixar essa faixa aqui de ânions sem variação. Então, o anion gap ele vai continuar normal. Eu continuo com a mesma quantidade de íons negativos aqui no meu corpo. E essa acidose ela é chamada de acidose metabólica hiperclorêmica, porque o cloreto aumentou para compensar a diminuição dos meus níveis de bicarbonato. Agora, se a gente calcular o anion gap e ele dá alto, um valor acima do normal, isso significa que a causa da acidose é um aumento da quantidade desses ânions que não são medidos. Então, por exemplo, lactato ou cetoácidos. Então, a gente determina que essa acidose é causada por um aumento desses ânions. E através disso, a gente consegue fazer um tratamento mais adequado. Dessa aula era isso. Eu sei que é meio complicado fazer esses raciocínios e pegar bem o jeito, mas caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, pode me mandar mensagem que eu estou aí para tentar ajudar vocês. Até mais.